Chegamos a uma nova sessão do livro Lar Adventista, uma sessão que fala sobre o uso do dinheiro, mufunfa, pila, grana, din-din. Eu não sei como é que você chama aí na sua região, mas é o capítulo 60 que vamos iniciar nesta leitura para esta terça-feira. E o capítulo 60 fala sobre mordomos de Deus, administradores de Deus. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Ele é soberano. Ele é dono de tudo. Ele que nos fez, ele nos criou, ele criou todas as coisas, exceto o mal. E temos que dar conta a Deus de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Acompanhe a leitura. Aquilo que se acha na base da integridade comercial e do verdadeiro êxito, veja, a base de uma integridade comercial e do verdadeiro êxito é o reconhecimento da propriedade de Deus. Deus é o proprietário, não nós. O Criador de todas as coisas é o seu proprietário original. E Deus é Criador. Somente Ele pode, do nada, fazer com que as coisas surjam. O Criador de todas as coisas, Deus, é o proprietário original de tudo. Somos seus mordomos, seus administradores, apenas isso. Tudo que temos nos foi confiado por Ele para ser usado de acordo com a sua direção. Quando nós usamos os recursos que Deus nos concede de maneira egoísta, sem levar em consideração o propósito e a direção de Deus, tenha certeza, estamos no caminho errado. Esta é uma obrigação que repousa sobre todo ser humano. Talvez vocês pensem assim, você está louco, Marcelo? Devolver dízimo para as igrejas? Olha a corrupção que existe, olha os pastores enriquecendo. Isso é um absurdo. Cada um terá que prestar contas a Deus, tanto eles quanto nós. E a Bíblia é muito clara em relação a tudo pertencer a Deus, inclusive nós mesmos. Nosso corpo não nos pertence, a gente não pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Ele pertence a Deus. Honremos, glorifiquemos a Deus até mesmo com o nosso corpo. Quer o reconheçamos, quer não, somos mordomos, administradores, supridos por Deus com talentos e recursos colocados no mundo para realizar uma obra indicada por Ele, por Deus. E se a gente não está cumprindo com essa obra, se estamos usando os recursos que Ele nos deixa administrar de forma errada, um dia teremos que prestar contas e nós logo mais veremos isso na leitura de hoje. O dinheiro não nos pertence. Não nos pertencem casas e terras, quadros e mobiliários, vestidos e luxos. Nada nos pertence. Absolutamente nada. Tudo pertence a Deus. Nós somos peregrinos, somos forasteiros e temos apenas asseguradas as coisas necessárias à saúde e à vida. Essa é minha gata, Cisa, querendo aparecer nas cenas aqui da gravação da leitura do livro Lar Adventista. O dinheiro não nos pertence. Não nos pertencem casas e terras, quadros e mobiliário, vestidos e luxos. Somos peregrinos, somos forasteiros. E as gatas resolveram tomar conta da mesa aqui da gravação de hoje. Apenas nos são necessárias e asseguradas as coisas que são necessárias para a saúde e a vida. E talvez você pense assim, mas eu não estou com saúde. Bom, talvez no decorrer da sua vida, ou você não fez aquilo que deveria para preservar a sua saúde, ou infelizmente, como Jó, nós somos envolvidos no grande conflito
E Satanás, o inimigo de Deus, quer nos destruir, por isso que ele tira a nossa saúde. Mas em tudo, nós devemos dar glórias a Deus. Reconheça a Deus como soberano na sua vida. Continuando a leitura. Nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Se somos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria, glória, honra e imortalidade. Em breve Jesus voltará e ele dará o galardão, a vida eterna, a recompensa a cada um segundo as suas obras. Não que sejamos salvos pelas obras, não. As nossas obras glorificarão a Deus se nós entregarmos a nossa vida a Ele hoje, enquanto que ainda há tempo. Eu quero convidar você a ler da Bíblia Sagrada 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento. Depois ali, próximo de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 14. E você verá que tudo, absolutamente tudo, vem das mãos de Deus. Todos os recursos que podemos ter, a roupa que nós temos, vem de Deus. Portanto, glorifique a Deus com aquilo que você tem. Seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não roube a Deus. Afinal de contas, teremos que dar conta. A leitura continua assim. Não esqueça, leia 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 14. Se o nosso povo tão somente entregasse à causa de Deus o dinheiro que lhes tem sido entregue em depósito, aquela porção que gastam em satisfação egoísta, em idolatria, acumulariam um tesouro no céu. Percebeu isso aqui? E estariam fazendo exatamente a obra que Deus deles requer. Deus requer de nós 10% de todas as nossas rendas. Isso nós devemos devolver para Ele. E claro que Ele sempre pede uma oferta de acordo com as bênçãos que nós recebemos. Nós não devemos dar ofertas para receber bênçãos, não. Nós recebemos as bênçãos e então damos ofertas voluntárias a Deus. E o dízimo, 10% da nossa renda, isso ele requer de todos igualmente. E se nós formos fiéis nesse aspecto, em vez de gastar com uma satisfação própria, egoísta, teremos com certeza um tesouro no céu. Porque estaremos ajudando para que a pregação do Evangelho alcance pessoas em todo o mundo. Há regiões do mundo que ainda não têm cristãos e necessitam aprender essas pessoas sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Cristo para perdão dos pecados, sobre a breve volta de Jesus que se cumprirá em breve e pela promessa de Cristo de estar conosco até a consumação dos séculos todos os dias, se cumprindo através do Espírito Santo. Precisamos ser fiéis a Deus. Entretanto, a leitura continua dizendo assim: mas como o rico homem da parábola, eles vivem suntuosamente. Aqui é a parábola do rico e Lázaro, onde um homem rico gastava com banquetes e à porta da sua casa tinha um pobre e ele não ajudava, não fazia caso desse pobre. Só gastava os seus bens esbanjando consigo mesmo. O dinheiro que Deus lhe entregou em confiança, a fim de ser usado para a glória de seu nome, do nome de Deus, eles o gastam extravagantemente. Não se detém para considerar sua responsabilidade diante de Deus. Não consideram que haverá um dia de ajuste não muito distante, quando terão que dar conta de sua mordomia, de sua administração. Aquilo que Deus nos confia, Ele espera que administremos de forma correta.
Por isso que em breve, quando Jesus Cristo voltar, teremos que prestar contas, como algumas parábolas que Jesus contou. Por exemplo, a parábola dos talentos. A um, 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E aí o proprietário dos talentos viaja e quando retorna, vai ver quantos talentos a pessoa que ele deu 5 tem para lhe devolver. Aqui tem 2, quantos tem? Aqui tem 1. Não enterre o seu talento, não enterre aquilo que Deus lhe confiou. Deus não é injusto, Deus não é cruel, Deus é um Deus de amor e bondade. E quanto mais Ele lhe dá, mais Ele está disposto a lhe dar, se você for fiel e leal a Ele. Devemos sempre lembrar que no juízo que está já ocorrendo, havemos de enfrentar o registro da maneira como usamos o dinheiro de Deus. Grande parte é usada na satisfação própria, no próprio interesse, e que não produz nenhum bem real, mas positivo dano. Grande parte dos recursos que Deus nos dá é usada na satisfação própria, no interesse próprio. Somos egoístas, não somos? Gananciosos. Deveríamos olhar mais para aquilo que Deus deseja. Nos desapegarmos do dinheiro, do luxo, da riqueza. Viver em simplicidade e humildade. E estaríamos fazendo uma grande obra se fizéssemos isso. Se nos compenetramos de que Deus é o doador de todo bem, que o dinheiro lhe pertence, então exerceremos sabedoria no gastá-lo, de conformidade com sua santa vontade. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe quanto você recebe e em que você gasta aquilo que você recebe? Você tem registrado tudo que você gasta e tudo que você recebe? Se não, comece a fazê-lo. Você verá onde você está investindo ou gastando o seu dinheiro. E verá que muito é algo de fato de interesse próprio, satisfação própria, de egoísmo. O mundo, seus costumes, suas modas não devem e não serão a nossa norma se nos compenetramos de que Deus é o doador de todo bem. Não teremos o desejo de conformar-nos com suas práticas, com as práticas mundanas. Não permitiremos que a nossa própria inclinação nos controle, se nos compenetramos de que Deus é o doador de todo o bem, que o dinheiro pertence a Ele. Continuando a leitura. Em nosso uso do dinheiro, podemos torná-lo um instrumento de progresso espiritual, considerando-o como sagrado depósito, não para ser empregado de modo a promover o orgulho, a vaidade, o apetite ou a paixão. Devemos usar o dinheiro, os recursos que Deus nos confia para que haja um progresso espiritual. Isso significa uma vida centrada nas coisas de Deus, nas coisas que são do alto, não no que é aqui passageiro e terreno. Veja só que a autora menciona agora, isso aqui é muito importante. Foi-me mostrado que o anjo relator, nós temos mencionado isso em algumas leituras, né? Que há um anjo que escreve tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos. Esse anjo se chama anjo relator. Ele faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus, todo o dinheiro posto no tesouro de Deus, bem como dos resultados finais dos meios assim doados. Isso aqui é importante. Porque muita gente diz assim, não, eu não vou devolver meu dízimo, não vou dar minha oferta, porque eu vejo pastor aí com um carro novo, uma casa boa, e eu tenho uma casa humilde e simples. Veja, o anjo relator faz um registro da oferta dada, que é colocada na obra de Deus, no tesouro de Deus,
e também dos resultados finais desses meios doados. Ou seja, em que foi empregado essa doação. O anjo relator faz esse registro. E olha o que a autora do livro Lar Adventista menciona ainda. Os olhos do Senhor, de Deus, tomam conhecimento de toda moedinha consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. E olha o que ela diz aqui. O motivo por que se dá também é registrado. Aqui nós podemos ver duas coisas. Primeiro, o porquê o doador fez a doação. E segundo, aquele que recebeu a doação, administrador dos recursos da igreja, como empregou esses recursos. Portanto, se você pensa que pastores enriquecem com dízimo, eles prestarão contas a Deus. Acompanhe isso, saiba sobre isso. E dificilmente um pastor na igreja adventista do sétimo dia enriquece através dos dízimos. Se isso está acontecendo, pode ter certeza, algo está errado. Cante com a sua família do Novenário Adventista o hino Se Ele Não For o Primeiro, número 314. Por que esse hino? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, então nada mais interessa. E aí, lamento, você usará os recursos que Deus lhe confia de maneira egoísta. Vamos orar? Amado Deus e Pai, tenha misericórdia do teu povo. Ajuda-nos a sermos liberais, fiéis a Ti, leais a Ti. E que os administradores dos recursos doados para a Tua obra, para a Tua causa, sejam administrados de forma fiel e leal também. Te suplico, Senhor, porque Tu és um Deus que vê todas as coisas. O anjo relator registra tudo para que nós possamos, por Tua graça, alcançar outros para o Teu reino através dos dízimos e até mesmo de ofertas. Pai querido, ajuda-nos a sermos administradores fiéis, doando os recursos para a Tua obra e aqueles que recebem essa doação serem também administradores fiéis, utilizando esses recursos para que a Tua obra cresça. Te suplico e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura, porque nós vamos falar muito mais ainda sobre o uso do dinheiro. Se inscreva no canal e não se esqueça, sejamos a força da nação.